Uma testemunha de Jeová orou a Deus para que ele revelasse qual é de fato a igreja verdadeira. E olha, ele respondeu. Eu me chamo Leila e já convido você a deixar aquele joinha nesse vídeo para que ele alcance o maior número de pessoas. Que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas e que você fique nele do começo até o final. Bora entender essa história de hoje? O testemunho de hoje está muito lindo e também muito emocionante. E eu tenho certeza que ele vai aguçar a sua vontade de orar mais a Deus. Inclusive, eu já queria te perguntar o seguinte: qual foi a oração que você fez a Deus e que ele respondeu com mais velocidade? Uma oração que você fez a Deus e pimba, aconteceu. Deus respondeu ali automaticamente. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Olha, o testemunho de hoje tem como protagonista principal, como sempre, o nosso Deus. E também o Charles e a Flávia, um casal que começaram a se relacionar, namoraram, noivaram e casaram. Ambos sem o hábito de congregar em nenhuma igreja. Passaram-se alguns meses de casamento e o Charles, através dos seus pais, acabou conhecendo a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seus pais conheceram a igreja, se apaixonaram e trouxeram o filho para conhecer. Charles, quando conheceu a Igreja Adventista, se apaixonou pelas doutrinas, pelos ensinos e ali ele ficou recebendo estudos bíblicos. E ele insistiu para Flávia, sua agora esposa, a frequentar, a conhecer a Igreja Adventista. Só que Flávia, vendo que Charles havia encontrado uma igreja para congregar, ela decidiu então voltar para o salão dos testemunhos de Jeová. Isso porque no passado ela havia congregado lá com a sua mãe e depois de um tempo acabou saindo. Mas sua mãe permanecia no salão dos testemunhos de Jeová. Então Flávia decidiu a voltar a congregar ali com aquele povo. Quanto mais Charles implorava, chamava a Flávia para ir conhecer a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas ela se decidia a permanecer com os testemunhos de Jeová. E ficava ali aquele braço de ferro, né? Ficava ali aquele impasse. Os dois chegaram a discutir, se desentender muito por conta desse julgo desigual que acabou acontecendo, né, após o casamento. Existem pessoas que se casam em julgo desigual. E existem casos que as pessoas se casam, né, e não tem ali, nenhum tem uma religião, nenhum tem uma igreja para congregar. E aí, depois do casamento, eles se dividem. Um vão para uma igreja e outro para outra. Foi o que aconteceu aqui com esse casal. E sabe, eu tenho um casal de amigos que eles casaram primeiro do que eu, acho que eles têm uns 7 anos já de casados, e eles casaram só no civil, né? Foram ali no cartório e casaram. Isso porque o esposo, ele é evangélico, ele segue ali uma igreja, a assembleia, né? Ele é evangélico. E a esposa dele é católica. Então, nenhum dos dois quis abrir mão e casar na igreja um do outro. Nem ele cedeu para casar na igreja católica, nem ela cedeu para casar na igreja evangélica. Então, é uma rivalidade quando se trata de religião, política, time de futebol. É uma rivalidade que nasce entre as pessoas e muitas vezes o casal ele deixa de receber a bênção por conta de uma imparcialidade ali de religião, né? Mas enfim, Charles permaneceu ali na Igreja Adventista e Flávia com os Testemunhos de Jeová e seguiram ali em caminhos opostos. Até que Charles chegou à data do batismo na Igreja Adventista do Sétimo Dia, feliz porque conheceu a verdade, mas triste ao mesmo tempo porque a sua esposa seguia caminhos opostos. Charles então recebeu a proposta de trabalhar como gerente financeiro da associação e para isso ele teria que viajar e morar em Mato Grosso. Ele então se mudou para lá, para Mato Grosso, com a sua família. E lá, o Charles já havia percebido que quanto mais ele batia de frente com Flávia, mais afastava ela da Igreja Adventista. Então ele decidiu apenas orar. Ele entrou em propósito de oração por sua esposa
que é um projeto que é de 40 madrugadas de oração. E ele se propôs a orar por ela 40 madrugadas. Só que nesse propósito aí, você tinha que falar com a pessoa antes de orar por ela. Então, o Charles chegou para Flávia e disse, olha, amor, eu vou orar por você durante 40 noites. Então, durante esses 40 dias aí, se você sentir algo diferente, saiba que sou eu que estou orando por você. E a Flávia conta que, na hora que ele falou, ela não levou muito a sério e não ligou muito para aquela palavra. Eles estavam morando agora em Mato Grosso e ela permanecia firme com os testemunhos de Jeová porque ela era muito assídua ali no templo e ela fazia muitos trabalhos, era muito envolvida ali nas atividades do Salão do Reino, né, que é o Salão dos Testemunhos de Jeová. E Charles começou ali a primeira madrugada, a segunda madrugada, orando pela esposa. E aí um dia que ele chegou do trabalho, ele percebeu, no segundo dia de oração, viu? Ele chegou do trabalho e percebeu que ela estava ouvindo os louvores do Inário Adventista, coisa que ela não gostava. E ali ele já ficou todo arrepiado, ficou muito surpreso por ver já a ação de Deus na vida da sua esposa. E aí, foram se avançando os dias e Flávia disse que começou a sentir o desejo de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia em casa sozinha. E assim ela fez. Chamou a sua mãe, que também era testemunha de Jeová, para estudar a Bíblia. E folheando a Bíblia, ela encontrou o quê? Os 10 mandamentos. E quando ela leu os 10 mandamentos, ela ficou assim, perplexa e foi em busca de pesquisas para ver se na Bíblia tinha outras passagens que falavam ali sobre os mandamentos do Senhor. E ela ficou abismada e mostrou tudo ali, as suas pesquisas para sua mãe. E a mãe dela falou para ela que a verdade não estava com os adventistas. A verdade estava com os testemunhos de Jeová. Mas como Flávia poderia acreditar naquilo se ela estava lendo na Bíblia que o que os adventistas apoiam, de fato, é o que Deus fala em sua palavra? Foi aí que chegou um evento, um congresso ali só de mulheres. Eu digo só de mulheres, mas vai homens também, tá? É um congresso voltado para as mulheres. E Charles queria muito que Flávia fosse para esse evento, porque na localidade que eles moravam antes, ela tinha tido uma impressão errada da igreja adventista por conta de um testemunho ruim de uma das pessoas que congregava ali na igreja adventista. Então a Flávia ficou meio receosa e ficou se sentindo meio escanteada por ser testemunha de Jeová. Naquela ocasião ali, o testemunho daquela pessoa não foi bom e não atraiu a Flávia a conhecer a igreja adventista. Então ela tinha assim um certo pé atrás com o povo adventista, justamente por conta dessa ovelha que não deu um bom testemunho. Mas aí chegou a data do evento e Charles convenceu Flávia a ir, a participar. O evento aconteceria em outra cidade, então eles teriam que viajar na sexta-feira à tarde para no sábado de manhã estarem lá. Todos ficaram ali acomodados no hotel e Flávia disse que ficou abismada vendo tanta mulher junta, se abraçando, procurando saber de que distrito eram as outras mulheres ali. E ela disse que muitas vieram falar com ela e ela revelou, eu sou testemunha de Jeová. E ela disse que foi muito bem acolhida, disseram muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, aqui você vai ser amada, aqui você é bem-vinda. E ela disse que se sentiu assim em casa, se sentiu muito bem, muito à vontade no meio daquelas pessoas. E aí, o tema da oração no sábado pela manhã, nesse congresso, foi sobre oração. E a palestrante falou o seguinte: por que nós oramos para Deus e às vezes Ele não nos responde? Por que fica a impressão de que Deus ficou em silêncio, não falou sim, nem falou não? Né? Então o tema era sobre isso. E aí chegou um ponto que a palestrante falou o seguinte: eu vou dar 2 minutos para vocês fazerem uma oração e nessa oração vocês fazerem um pedido a Deus. E depois que vocês orarem nesses 2 minutos, eu vou orar por vocês e com vocês. Tá certo? Todo mundo concordou, fechou o olhinho e começou a orar. E Flávia pediu a Deus que Deus revelasse para ela ali, naquele congresso, onde estava a verdade. Estava na igreja adventista ou nos testemunhos de Jeová? E ela fez aquela oração ali com toda a sua sinceridade.
ela fez ali a sua oração, ela queria descobrir qual era a verdade, onde estava essa verdade. Ela fechou os olhos e orou. Após a oração, a pregadora ali daquela manhã de sábado começou a falar para Flávia, diretamente no coração de Flávia. E ela disse, olha, se você está em outra denominação, que não é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, saiba que você é bem-vindo aqui na nossa casa. Saiba que aqui está a verdade. Saiba que Deus, Ele tem o melhor para você. E não foi à toa que você veio até aqui hoje. Deus quer te mostrar a verdade. Então abra seus olhos e entenda. E quando a pregadora ela começou a falar essas coisas, Flávia caiu num pranto de choro. Flávia ficou surpresa com a ação e a rapidez que Deus respondeu àquela oração. E Charles, que estava do lado dela, com o olho fechado ali, ouvindo a oração da pregadora, só escutava uma pessoa chorando do seu lado, chorava de soluçar. E quando ele olhou do lado, era a sua esposa. A sua esposa que estava ali em prantos, de ter ficado assim, maravilhada com a resposta de Deus. E ali, naquele momento, Flávia teve certeza da palavra de Deus, da resposta de Deus à sua oração. A palavra de Deus é clara, ela indica de fato uma igreja verdadeira. E a Bíblia é muito clara em falar sobre a igreja verdadeira e suas características. Entre alguns textos está Apocalipse 14, verso 12, que diz o seguinte: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, as características, uma das características é guardar, é pregar os mandamentos do Senhor. E Flávia entendeu isso, Flávia enxergou isso. E olha só que interessante, a Flávia, que não queria nem ver os adventistas e tinha a igreja adventista como uma seita, ela agora mergulhou de cabeça na igreja. Ela queria aprender cada vez mais sobre a Bíblia Sagrada, porque ela estava maravilhada com todas as descobertas que ela havia feito. Ela foi batizada na Igreja Adventista do Sétimo Dia, começou com um cargo na igreja e um PG na sua casa, na qual ela é a própria líder. Ela que passa os ensinos, os estudos bíblicos. Ela entrou de cabeça na obra, decidida a trabalhar em prol da obra de Deus. Esse testemunho me aguçou a vontade de orar. E eu nunca fiz um propósito de oração como esse, 40 madrugadas de oração. Eu proponho que você faça, eu já estou me organizando para assim também praticar esse hábito que é tão maravilhoso. E eu espero que esse testemunho possa ter falado muito ao seu coração e que você possa alcançar muitas pessoas através desse testemunho, compartilhando ele com aquelas pessoas que você deseja alcançar. Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa. Um feliz sábado e uma feliz semana a todos. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.